Isso, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao barroco, tá? Nessa aulinha. Então, você tem que se lembrar, tá? De tudo aquilo que eu te falei na aula passada sobre o barroco estar, né? No período, tá? De reforma protestante e de contra-reforma, ou seja, né? O homem, ele tá nesse período de tensão religiosa, tá? Na Europa, por conta do surgimento de novas religiões e pela ação da igreja, tá? Tentando manter os fiéis, tá? Do catolicismo. Então, guardem essa palavrinha que é tensão, tá? Lembra lá que na aulinha de barroco em Portugal a gente falou de um grande nome que é o Padre Antônio Vieira, tá? Com os seus sermões. E agora a gente vem para o Brasil para ver como que o barroco ele se consolida em terras brasileiras. Gente, lembrando que o barroco é o primeiro período, né? Essencialmente literário brasileiro que a gente está trabalhando nas escolas literárias, tá? O primeiro foi o quinhentismo, tá? Que na verdade o quinhentismo não é uma escola literária brasileira, porque quem escreveu aqui foram os portugueses, tá? As crônicas, né, de viagem e assim por diante. Então a gente tem no barroco aí 1600 um período, né, autenticamente brasileiro. Bom, o marco inicial tá aqui para você, tá? 1601 com a publicação, né, de Prosopopeia do Bento Teixeira. E aí, o que você tem que lembrar? O contexto brasileiro, gente, de 1600, ele é muito simples, tá? É um Brasil colônia. Então, o que eu tenho, né, em 1600 aqui no Brasil? A colonização, a ação da Companhia de Jesus, tá? Disseminando e catequizando os indígenas, e a capital política e econômica é a Bahia, tá? E isso é muito importante, porque no próximo período literário, no arcadismo, a capital política e econômica vai ser Minas. Então, toda a produção literária crítica vai girar em torno dessa grande capital. Então, aqui é a Bahia, tudo bem? E o Brasil está vivendo o seu primeiro grande ciclo econômico, que é o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Que logo vai entrar em declínio com as invasões holandesas e assim por diante. Bom, características gerais desta estética são as mesmas lá do barroco português. Então, olha lá, conflito entre corpo e alma. Então, olha lá a tensão. O fluir do tempo, tá? A passagem do tempo. Vanessa, é efemeridade da vida? Não chega a ser efemeridade, mas é mais uma angústia por se saber que o tempo passa muito rápido. Tensão entre a razão e a fé. Lembra que está surgindo novas religiões e a Igreja Católica vai reconquistar fiéis por medo, tá? Então o homem ele não sabe se ele segue os preceitos da vida terrena ou, né, se ele pensa na vida após a morte. E uma angústia existencial com essa preocupação com a morte. O homem ele começa a se questionar de novo, né? Para onde será que nós vamos? Será que a religião realmente ela pode nos dar um terreno no céu? E assim por diante. Bom, eu comentei desses dois conceitos lá no Padre Antônio Vieira, tá? E vou retomar aqui com vocês. Gente, nós temos duas grandes correntes literárias, tá? Que é o cultismo e o conceptismo. Quando você pensar no cultismo, aqui tá gongorismo, né? Por conta de um grande poeta espanhol, Góngora, tá? Você vai pensar no jogo de palavras e você vai pensar na poesia. O nosso grande escritor Gregório de Matos, que a gente vai falar nessa aula, está aqui no cultismo. O que você pode pensar no cultismo? Uso de anáforas, né? Olha lá as figuras de linguagem, comparações, tá? O uso de metáforas. Então, é uma preocupação estilística, a escolha de palavras. E o conceptismo, que você viu muito bem trabalhado com o Padre Antônio Vieira, lá na aulinha dos sermões. É um jogo de ideias, é um jogo argumentativo, tá? É um texto que busca convencer o leitor de alguma coisa. E você pode também encontrar com o nome de quevedismo, por causa de um grande poeta espanhol chamado Quevedo, tá? Então, cultismo e conceptismo, poesia e prosa. Gente, não dá para ser conceptista sem ser cultista. Imagina que você vai escrever um texto super bem amarrado, super bem organizado, sem utilizar palavras,
tá? Que convençam o seu leitor disso, tudo bem? Mesmo assim, você vai associar o Gregório de Matos ao cultismo, jogo de palavras, e o Padre Antônio Vieira ao conceptismo, ao jogo de ideias, ok? Tudo bem? E aí a gente vai para o nosso grande escritor, tá? O Barroco ele é muito tranquilo, porque em Portugal eu tenho o Padre Antônio Vieira e aqui no Brasil o Gregório de Matos, tá? Gente, o Gregório de Matos Guerra, tá? Ele vai ficar conhecido como o Boca do Inferno, tá? Ele foi um dos escritores mais críticos que o Brasil já teve, tá? Ele não poupou ninguém, ele vai criticar todos os estratos sociais. Dá até para lembrar um pouquinho do Gilzinho, né? Do Gil Vicente. Bom, ele tem uma obra, tá? Muito importante, que é Poemas Escolhidos. Quem vai prestar FUVEST, tá? Esse livro tá lá na lista. Por que eu vou falar dele, tá? Porque ele reúne todas as características do autor, tá? Então, você que vai prestar FUVEST, vai buscar esse livro, comece a ler um poeminha por dia, 2, porque vale muito a pena, tá? Então, o que eu trago aqui para você? O Gregório foi um homem barroco por temperamento. O que eu quero dizer com isso? Lembra, barroco, tensão entre a razão e a fé. Toda a obra do Gregório de Matos vai ser baseada nesse duplo, tá? Então, ele sempre vai oscilar, olha lá, entre esses dois planos. O sagrado e o profano, a elevação espiritual e a vulgaridade, o amor puro e o pecado, a busca de Deus e as solicitações terrenas. Gente, acho que todos nós somos um pouco Gregório de Matos, tá? Porque para tudo a gente sempre pensa nos dois lados, tá? Vamos pensar no amor platônico. A gente quer viver um amor ideal, a gente quer deitar mais cedo na cama para imaginar um monte de coisa que nunca vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente quer a realização carnal, tá? Então a gente vive aí nesse duplo. A gente quer ter salvação, tá? Depois da morte, mas ao mesmo tempo a gente quer os prazeres terrenos, tá? Então a gente tá aí oscilando entre esses dois planos. Bom, e aí a gente vai para a temática. Queria que você observasse esse quadro que eu coloquei aí para você. Esse quadro é do Caravaggio, tá? O Barroco, quando ele aparece no Enem, aparece na VUNESP, ele aparece sempre associado com esses quadros, tá? Que tem ali a racionalidade, olha lá, mas ao mesmo tempo esse homem, ele lembra um santo, tá? Olha ali a presença da morte rondando, olha a caveira, e ele sempre tá nesse duplo entre o claro e o escuro. Perceba que toda a ambientação do quadro é escuro e ao mesmo tempo eu tenho luz incendida sobre essas imagens, tá? Bom, então vamos para os temas. O primeiro tema, e eu arrisco dizer aí que talvez o mais importante para quem vai prestar FUVEST, tá? É a poesia satírica, de crítica social. E vem dessa parte da obra, desse tema, que ele ganha a alcunha aí de Boca do Inferno. Gente, qual é o principal alvo de crítica do Gregório de Matos? A cidade da Bahia. Tá? A cidade da Bahia e os seus governantes. Bom, dá uma olhada nesse poema, ele é um pouco mais longo, se você pegar lá no livro, né, Poemas Escolhidos, mas ele trabalha com o cultismo. Vamos ver se você consegue perceber onde eu tenho cultismo aqui. Dá uma olhada. Que falta nesta cidade, verdade. Que mais por sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. De que cidade ele está falando? Da Bahia. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Olha só, galerinha, ele termina os versos com as palavrinhas verdade, honra e vergonha. E dessas palavrinhas ele constrói o último verso, tá? Da próxima estrofe. Isso é preocupação estilística. Isso é me preocupar com as palavras, onde eu vou colocar as palavras dentro de um poema. Tudo bem? Quem a pôs nesse rocrócio, né? Negócio? Quem causa tal perdição, ambição, e no meio desta loucura, usura, impostos, tá? Então, ele vai pegar essas três palavrinhas, negócio, ambição e usura, e vai colocar aqui no finalzinho da próxima estrofe, tá? Então, ele tá criticando a cidade da Bahia e ele tá trabalhando aí com o cultismo. Bom, esse é o meu poema favorito, não é o poema, na verdade é o mote do poema que eu trago para você. O poema é um pouquinho maior, tá? E olha o que ele vai dizer. De 2 F se compõe esta cidade, a meu ver.
um furtar e outro foder, né? Maravilhoso, daria para trocar aí este país, né, gente? Sim ou não? Essa cidade por este país. E olha só, a gente fica pensando que o verbo foder ele é novo, né? Gregório de Matos já usava ele lá em 1600. Gente, se vocês lerem poemas escolhidos, vocês vão encontrar poesias, tá? Com um nível de palavrões que vocês nem imaginam que vocês possam encontrar num texto de 1600. Eu tô falando real, sério. Principalmente a poesia erótica, tá? Bom, então esse é o poema satírico. Vamos para a poesia encomiástica, tá? Gente, essa vocês não vão ter dúvida mesmo, tá? É uma poesia inconfundível. E o que significa encomiástica? De elogios, laudatória, sempre direcionada a algo ou alguém para elogiá-lo. O vestibular já cobrou a VUNESP uma vez numa segunda fase, comparando essa poesia com a Cantiga de Maldizer. Se você lembrar da Cantiga de Maldizer, ela era direcionada a alguém com o nome da pessoa criticada. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Só que ao invés de criticar, vai elogiar. E eu tenho uma coisa que, se você estiver assistindo a minha aula anotando, tá? Eu gostaria que você anotasse. É uma poesia de experimentação linguística, tá? Experimentação linguística, dá uma olhada. Não tem como confundir. Você bateu o olho nisso aqui, ou é concretismo lá de 1950, tá? Que não é o caso, ou é um texto do Gregório de Matos de 1600. Olha o título. Ao mesmo desembargador Belchior da Cunha Brochado, tá? E olha como ele constrói, ó, dois adjetivos com a mesma terminação. O que é esse Belchior? Ele é douto, reto, prudente, ciente, nobre humano, benigno, afável e aprazível. Então ele vai elogiando esse cara com dois substantivos que têm a mesma terminação. Ou às vezes ele constrói uma frasezinha. Olha aqui no terceiro verso. Do mundo admirado, grave juiz, não sei o que ele escreveu aqui, inimitável, aplauso incrível. Já viu elogiar o aplauso de alguém? Mas enfim. E, gente, pasmem, se você escrever esse poema, vai dar um soneto, tá? Se você colocar verso, né, embaixo de verso, vai dar um soneto. Tudo bem? Mas é um poema de experimentação linguística, né, elogiando alguém aí do poder. Olha lá, um desembargador, ok? Gregório de Matos devia ter suas, né, suas mangas quentes ali, né, devia ter que agradar um ou outro, então ele escrevia esse tipo de poema, tá? Poesia encomiástica. Vamos para a próxima, tá? Poesia amorosa, que se divide em lírica e erótico-irônica. Dá uma olhada no duplo barroco que eu tenho aqui. Mulher anjo, lírica, e mulher demônio, mulher sexualizada, tá? Nessa temática do Gregório de Matos, você vai trabalhar com esse duplo que a mulher sempre foi tratada ao longo dos séculos na literatura. Ou ela é santa ou ela é puta, tá? Então você tem aí esse duplo. Gente, eu sei que a FUVEST está cobrando esse livro e ela vai cobrar poesia satírica religiosa, mas essa temática seria sensacional, né? Tem uns poemas que eu sei que vocês iam gostar, tá? Bom, dá uma olhada nesse soneto, tá? Eu não vou ler todo ele com vocês, mas eu queria dizer o seguinte: todo o poema ele está enaltecendo essa mulher como um anjo. Olha lá, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem se não em vós se uniformara. Gente, primeira, segunda, terceira estrofe ele está enaltecendo essa mulher como um anjo. Agora dá uma olhada na última. Mas vejo que tão bela e tão galharda, tão engraçada, posto que os anjos nunca dão pesares. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Olha a quebra, tá? Da mulher angelical. É um anjo que está provocando a tentação no poeta e não apenas está guardando ele, tá? Então, o verso que quebraria com essa mulher idealizada angelical é o último, tá? Sois anjo que me tenta e não me guarda. Tudo bem? Bom, próximo, que é também, né, aqui é do erótico irônico, e vocês perceberam, gente, que ele tem uma certa liberdade formal, tá? Estruturalmente isso é importante. O Gregório de Matos, ele não escreveu só soneto, tá? Olha o que ele vai escrever nesse poema. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas,
um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta, tá? O amor é sexo. Se você tá pensando que é outra coisa, você é um besta, você é idiota, né? Olha o que ele tá dizendo. E ó, primeiro poeta a falar do amor como algo de realização carnal. Imagina isso em 1600, tá? Obviamente que ele ia ser chamado aí do Boca do Inferno, tá? Tudo bem? Então, esse é um poeminha aí que representa esse lado erótico, tá? Do Gregório de Matos. Tem piores, gente. Tem, nossa, uns piores. Bom, agora a gente vai para a última temática e talvez, gente, aqui a mais importante em termos de temática barroca. Qual é a tensão que o homem barroco está vivendo? Uma tensão relacionada à religiosidade, razão e fé. É aqui que está essa temática do Gregório de Matos. Olha lá, nessa parte ficou a poesia que tematiza a culpa, o perdão e a vida como transitória. Aqui eu escolhi o poema mais famoso dele, tá? Com certeza muitos de vocês já leram ou já ouviram, tá? Esse poema, gente, ele vai conversar diretamente com Deus, e eu fico imaginando o Gregório de Matos chegando no inferno e Deus falando assim para ele: querido, lembra daquele poema que você escreveu? Aqui não, tá? Ele conversa com Deus, né, e diz assim para ele: olha, Deus, eu sei que eu pequei, tá? Mas a sua bondade vem de perdoar os meus pecados. As pessoas reconhecem a sua bondade se você me perdoar. Se você não tiver o que perdoar, como que as pessoas vão reconhecer que você é bom, tá? Ou seja, eu preciso pecar para que você possa me perdoar, para que você possa ser bom. Então, não queira perder na vossa ovelha, tá? A ovelha desgarrada, a sua glória. Vamos ler junto, que esse vale a pena. Olha lá. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu peco, mais você se empenha em me perdoar. Se basta a vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Agora dá uma olhada nesse trecho. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, olha como ele retoma, né, a história da ovelha desgarrada, da ovelha perdida. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Gente, pesado esse poema, hein? Corajoso, hein? Eu tenho medo de ler esse poema e já tá pecando, né? Só de ler o poema do Gregório de Matos. Imagina ele escrever isso, tá? Gente, a mesma coisa. Você vira pra tua mãe e fala assim: ó, eu tô indo pra balada, sua mãe manda você voltar às 2 da manhã. Você fala: não, eu vou voltar às 4. E você vai me buscar. Se acontecer alguma coisa comigo, a culpa é sua. Gente, minha mãe quebrava todos os meus dentes, né? É isso, ele tá chantageando Deus, né, com um silogismo. Lembra, né, que o silogismo ele usa uma premissa menor, uma premissa maior para se provar uma verdade. Olha lá, né? Você é bom porque você perdoa o pecado. Então eu preciso pecar para que você possa perdoar, para que você possa ser bom. Simples assim, tá? Gente, então essas são as poesias, tá? Do Gregório de Matos, são as temáticas. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aulinha, tá? Façam os exercícios e no próximo videozinho, eu vou estar resolvendo com vocês aí uns exercícios de aplicação, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.